E para quem não me conhece, eu sou Renata Tolentino, arquiteta e personal Decor Baby. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito bacana, muito importante, que é o seguinte, né? Você tem um medo secreto de não fazer sucesso na sua profissão, como arquiteto, engenheiro e personal e designer de interiores, né? Então, se você tem esse medo, isso é super normal. É importante você saber que o que você está sentindo é super normal. Sabe, todo início de profissão, a gente sente algumas coisas, né, que eu até linkei aqui para vocês, 4 pontos muito importantes, porque, na minha visão, eles determinam esse início que, se você realmente não tomar cuidado, você vai acabar tendo esse medo mesmo, e de forma real, né? Porque tudo que for acontecendo vai ir reafirmando o que você está sentindo, o que você está pensando que vai acontecer, mas de uma forma negativa, e logicamente que isso não é bacana, né? Mas eu acho que tudo que a gente toma consciência, né, principalmente os nossos sentimentos e a forma da gente pensar, que é o nosso mindset, isso, quando se torna claro para a gente, mesmo que seja uma coisa negativa, vai ficando positivo para a gente lidar com isso e mudar isso na nossa vida, né? Quando você não tem consciência, aí sim eu considero que a gente tem um problema sério, né? Que a gente realmente não entende, já está naquele sentimento, naquela coisa toda, não entende o que está acontecendo e não tem consciência, né, de que é normal esse sentimento todo, e a maioria das pessoas passa por isso, né? E quais são esses sentimentos? Então, para ficar uma forma bem clara, né, a gente vai seguir aqui em 4 pontos, tá? Então, o primeiro ponto que eu linkei aqui, realmente, que eu acho que assim, né, em pesquisas que eu já fiz, pesquisas que a gente faz aí pelo mercado para saber o que está acontecendo, é assim, é o top, né? O top one é a insegurança. Todo mundo que vai começar a viver uma profissão, em geral, sente muita insegurança, por vários motivos, alguns óbvios e outros nem tanto, né? Você acabou de se formar, geralmente, numa profissão, você acabou de sair, né, de um curso que você estava lá entusiasmado, final de curso a gente sabe que não é brincadeira, né? São muitos anos estudando, trabalhos e tudo, então assim, fica pesado, né, esse final de curso, e você tá tão, assim, aliviado de sair daquele peso, na verdade, você tá tão, assim, ufa, né, acabei, que você acha que agora o mundo é lindo, maravilhoso, tudo cor-de-rosa, tudo colorido, e que vai dar tudo certo. Porém, aí você dá de cara com a realidade. Então, essa transição da teoria, do término de um curso para a realidade, uau, isso é para os fortes, né? Então, é assim, isso acontece com todo mundo, consciente ou inconscientemente. Porque para algumas pessoas, elas já têm uma vivência maior, muitas vezes, né? Elas já estão no mercado de trabalho, seja dentro da área que estão se formando ou não. Então, isso é um pouco mais, assim, vamos dizer, se é que eu posso dizer a palavra tranquilo, né? Mas a pessoa que já está no mercado de trabalho, ela já tem uma certa vivência, né? Um certo amadurecimento de estar no mercado de trabalho. Porém, muito mais do que a gente imagina, né, inclusive, muitas pessoas se formam sem ter sequer tido apenas um trabalho na vida. Pois é, isso acontece muito. Por quê? Porque se elas podem focar só em estudar, se elas podem focar só em se dedicar ao curso,
Gente, não é brincadeira. Quem trabalhou e estudou durante um curso sabe o que eu estou falando, né? Realmente, eu posso dizer que é insano mesmo, não é fácil. Eu costumo dizer que muitos entram na faculdade, poucos saem e pouquíssimos exercem a profissão. Porém, isso é algo que dá para mudar totalmente. E por quê? Né? Porque certamente você não entrou, as pessoas, né, que desistiram da profissão, até mesmo não entrou com o pé direito. E por quê? Né? Então, assim, além da insegurança, o que acontece nesse momento também? Há muita confusão. Pois é uma indecisão se quer empreender, se quer arrumar um emprego, se ainda vai ficar. Tem gente que ainda está fazendo estágio, finalizando o estágio, não perante a faculdade, porque se formou já finalizou, mas tem gente que ainda continua, enfim. São muitas confusões, até mesmo porque, como essa pessoa que está terminando um curso, ela acabou, né, de viver isso, ela ainda não tem esse amadurecimento, como eu disse, do mercado de trabalho, mesmo até que já tenha trabalhado em alguma outra área, às vezes ela não está conseguindo se colocar no mercado na área que se formou. Enfim, são muitas dificuldades, desafios, né? Eu prefiro usar a palavra desafio, porque eu acho que tudo que a gente encara, né? Eu acho que a gente acaba achando uma solução, mas vamos ver, né? Então, assim, olha, o ponto um, então, é a insegurança. Lembra que eu disse que eu vou falar quatro aqui? Então, depois da insegurança, a gente tem realmente um momento de muita confusão, né? São muitas opções também, né, hoje em dia, do que fazer exatamente. E aí, que quando você pensa em se lançar no mercado, o que acontece? Bate aquele medo, né? Por quê? Porque você vê o tanto de concorrentes que você vai ter. Pois é. Mas acontece que até para isso tem jeito também, sabia? O que acontece, gente? Na verdade, eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo no mercado. Porém, você tem que aprender que você tem sempre que se destacar no mercado. E tem técnica para isso também, com certeza, né? Então, é, porém, o que tudo isso faz, né? Então, a ansiedade, a insegurança, a confusão natural desse momento, a questão de que você bate de frente com uma concorrência muito grande, e o que acontece, né? Que é o nosso quarto ponto. Você acaba desistindo, muitas pessoas acabam desistindo, infelizmente. E eu acho isso muito, muito, muito triste, porque de verdade há solução para isso, né? Principalmente, por exemplo, como eu sempre gosto de dizer aqui, de explicar, que é a profissão personal decor baby, né? O que é isso? É uma especialização, é algo que realmente vai te tirar, né, do raso, vai te tirar do mar comum e vai te colocar num ponto direto. Você já vai para outro nível, você está se especializando. Eu gosto muito de lembrar a questão que é bem clara para todo mundo, que é sobre os médicos, né? Que eles, em geral, buscam na sua profissão se especializar. E por quê? Porque isso os torna diferentes. Isso os faz sair do meio comum. E quando você se torna um especialista numa área, isso com certeza te eleva para outro nível. Você consegue inúmeras outras oportunidades. E é por isso que eu digo que aqui os profissionais de arquitetura, engenharia e design de interiores, com certeza, eles conseguem se colocar no mercado e logo de início de carreira serem bem remunerados, sim, porque essa especialização é o passaporte para isso tudo, né? Mas vamos voltando aqui aos nossos quatro pontos. Esses quatro pontos é o que geralmente acontece, é o que eu digo assim que é a grande maioria. Mas o que a gente vai fazer diante disso, né? Qual é aquela vontade latente que geralmente a gente tem no nosso coração, na nossa mente, quando a gente está buscando ser um profissional no mercado? Em geral, a gente quer ganhar o mundo.
a gente quer mudar o mundo. E sabe, eu quero compartilhar com vocês aqui um aprendizado que eu tive muito bacana, umas palavras muito interessantes que eu ouvi, que diz o seguinte: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Pois é. Renata, o que é isso? Como assim? Começa arrumando a cama se você quer mudar o mundo? Pois é. Não sei se quem está me ouvindo aqui, ou quem vai me ouvir depois, né, já ouviu essa história. Na verdade, não é uma história, é um relato verídico, né? Então, eu vou contar rapidamente aqui para vocês. Um ex-militar, se eu não me engano também norte-americano, mas enfim, eu já até postei esse vídeo, esse relato, para quem está lá no meu grupo do Telegram, que aliás eu quero deixar o convite aqui, que o link está na minha bio, é um canal especial para os profissionais, arquitetos, designers e engenheiros, porque lá a gente vai a fundo na profissão, realmente com sacadas importantes e com tudo o que eu posso passar para vocês de mais profundo, sacada da sacada, eu estou colocando lá no grupo, tá? E a gente está com uma turma bem legal lá. Então, gente, é o seguinte, comece arrumando a sua cama, e esse militar começa a relatar sobre um treinamento pesadíssimo que existe para os militares, para que eles realmente possam ir e estar aptos, na verdade, para ir ao combate. E ele começa dizendo que a gente tem que começar o dia arrumando a nossa cama, porque se a gente não aprender a cumprir pequenas tarefas, a gente jamais vai cumprir grandes tarefas. Se a gente não consegue cumprir pequenas metas, a gente nunca vai conseguir cumprir grandes metas. Olha que bacana isso, um treinamento de militares, e ele vai descrevendo o treinamento que é assim, é inacreditável o treinamento deles. E tudo começa no arrumar a cama. Por quê? Ele também diz, se o seu dia for um dia daqueles terrível, que tudo deu errado, ótimo, você vai voltar para casa e você vai ver que você arrumou a sua cama. Ela está ali, impecável para te receber. E isso vai te trazer um bem-estar. Isso vai te trazer já até inconscientemente, a questão de você pensar que você já foi capaz de realizar uma tarefa logo que você acordou. Então, que você é capaz de realizar qualquer coisa durante o seu dia. E mesmo que tudo dê errado no seu dia, quando você voltar para casa, aquela tarefa vai estar agindo positivamente no seu cérebro para que você tenha esperança e tenha força para no dia seguinte, novamente, arrumar a sua cama e começar tudo de novo. Ir reafirmando dia após dia essa ação positiva que te gera no seu cérebro o simples fato de arrumar a sua cama. Então, se vocês tiverem curiosidade, existe até um livro sobre esse relato, né? Muito bacana, que conta sobre isso. E eu gostei desse relato, quando eu tive contato com isso, porque eu parei para pensar quantas vezes, né, a gente realmente se coloca metas tão altas, a gente se coloca objetivos tão grandes que a gente não consegue. E aí você vai ficando naquela bola de neve que você vai reafirmando para você mesmo que você não consegue. Aí você coloca outra meta alta e não consegue de novo. Isso é muito ruim, isso é muito negativo, porque você não está alimentando dentro de você colocar metas realizáveis e mais ainda. Você não está reafirmando para você a questão de você ser positivo, de você conseguir ter as atitudes que você precisa para realizar o que você colocou como objetivo para você atingir os resultados que você almeja. Olha, isso pode até parecer simples, mas se esse simples estiver totalmente ativo na sua vida, eu tenho certeza absoluta que as coisas que você vai realizar
são incríveis. Eu vou dizer para vocês que eu, quando comecei a ouvir esse relato, e eu não ouvi uma vez só, eu me coloquei para ouvir várias vezes, porque isso é uma outra atitude muito bacana, que eu até quero deixar aqui como dica para vocês. Aliás, eu sempre falo no início, né? Pega um bloquinho, pega uma caneta e anota o que você pegar de sacada, que você pode colocar na sua vida como ação, para você realmente fazer uma mudança na sua vida, né? Então, o que acontece? Essa atitude positiva, como eu ia dizendo, eu comecei a ouvir várias vezes, porque várias vezes você começa a ouvir além, né? Eu digo que você ouve a mais o que você já está aprendendo. E eu coloquei na minha vida, primeiro que, inicialmente, arrumar a minha cama. Então, assim, nem todo dia eu tinha vontade de arrumar minha cama, porque todos nós somos iguais, né? Então, nem todo dia eu tinha vontade de arrumar minha cama, então eu me coloquei assim, eu não esquecia disso, eu falava, não, eu vou fazer isso, porque, gente, treino é uma coisa que não necessariamente é gostosa, né? De início, principalmente, é uma coisa que você tem que se obrigar mesmo. Então, você tem que se colocar como um treinamento militar mesmo, né? Algo muito forte para você realmente conseguir cumprir. E olha, eu confesso que isso melhorou muito o meu dia. Eu consegui também rever a questão do tamanho das metas, tamanho dos objetivos. Então, se eu tenho uma meta grande, tudo bem, não tem problema. Mas o que você pode fazer para dividir em pequenas metas? E uma dica que eu quero deixar aqui para vocês, que para mim me ajudou muito, foi a dividir as metas por semana. Então, as metas que de repente eu tenho no mês, quando a gente começa a dividir por semana, é muito bacana, porque chega no final da semana, você fala, nossa, olha, eu consegui fazer 2 coisas que sejam. 2 coisas, não importa o que seja, aí cada um vai rever na sua vida o que é importante. Só que isso vai te autoalimentando para você seguir. E aí, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque sucesso, né, e como a gente veio falar aqui hoje, se você tem medo secreto de não ter sucesso na sua profissão, o sucesso, gente, é algo construído. O sucesso é algo que você tem atitudes que você pode trazer para você mesmo, treinar essas atitudes, né? Através da disciplina, através do comprometimento, você vai tendo essas atitudes com firmeza na sua vida. E quando você vê, você já está conquistando muito além do que você imaginava. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês um ciclozinho de 4 passos também. Olha que interessante, né? No começo eu falei para vocês 4 pontos, né, que realmente são negativos para quando a gente tem o início da nossa carreira e a gente tem essa confusão toda, essa insegurança, encontra a concorrência, acaba desistindo. Então, 4 pontos negativos. Agora eu convido vocês para a gente olhar para 4 pontos positivos. Esses 4 pontos que podem fazer toda a diferença na sua vida. Então, vamos lá. O primeiro ponto, olha só. Eu coloco aqui o primeiro ponto como mindset positivo. E o que exatamente é isso? É você fortalecer os seus pensamentos, as suas crenças de forma positiva. Ah, Renata, mas como que eu faço isso? Bom, existem várias formas e cada um vai buscar a forma que mais te agrada. Mas, em geral, eu vou dar aqui minhas sugestões do que até eu costumo fazer. Então, assim, para mim, meditar é uma forma de alimentar o positivo no meu mindset. Boas leituras também é uma forma de alimentar né, essa coisa positiva do meu mindset, porque eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre olhando a coisa de uma forma diferente, aprendendo novas formas de ver as mesmas coisas.
E também eu gosto muito de trabalhar com áudio, porque a gente muitas vezes está fazendo um projeto, a gente está com a mão ocupada, né? Mas você pode estar ouvindo alguma coisa. Então, a maioria das pessoas que de repente está fazendo algum trabalho, alguma coisa, pode se dispor a pelo menos ir ouvindo alguma coisa positiva. E tem inúmeras opções, né? E uma última opção aqui são as músicas que são apenas sons com frequência vibratória, né? Isso também é fantástico para realmente cada frequência te leva para um objetivo. Alguns é para foco, outros para estudo, outros para você estar mais positivo. Então, cada um pode ter a sua forma, né? Mas o mindset fortalecido, quando você tem ele fortalecido, dificilmente você se entrega diante de algum desafio. E os desafios são muitos na vida de todos, né? Então, quando a gente está falando principalmente de você iniciar uma profissão, de você se lançar no mercado, são muitos desafios, inúmeros, né? Então, o nosso segundo ponto aqui desse ciclo de 4 pontos é o que eu chamo de atitudes fortalecedoras. E essas atitudes fortalecedoras é justamente também, né, toda essa parte que eu falei para vocês, lógico, de se manter positivo, então você já está trabalhando o seu mindset. Agora, se você se mantém, por exemplo, como eu disse, eu gosto muito de ler, mas eu também gosto muito de estudar. Eu sempre me coloco para estudar algo novo e que não necessariamente tem a ver com a profissão. Por quê? Isso eu já expliquei numa outra live lá para trás, que é a questão de você realmente trabalhar o seu cérebro, explorar as possibilidades do seu cérebro. Isso ajuda em tudo. Ajuda na criatividade, ajuda na hora de você tomar decisões, ajuda na hora de você ter maior conhecimento, conhecimentos gerais, conhecimento de outras áreas. Então, se manter sempre estudando, você está sempre trabalhando o seu cérebro. Isso é fantástico para você ajudar nas atitudes fortalecedoras. Agora, falando em atitudes fortalecedoras, eu não posso deixar de dizer aqui para vocês sobre, por exemplo, ser uma pessoa comprometida, ser uma pessoa engajada, uma pessoa que tem garra, né? A palavra mesmo acho que é garra. É uma pessoa que realmente não se dá por vencida diante de qualquer desafio. Então, olha só, vai somando aí. Mindset, atitudes fortalecedoras. Então, imagina como você está se tornando também uma pessoa mais preparada para encarar essa fase toda de início da profissão, de entrar e se lançar no mercado. O terceiro ponto, né, desse nosso ciclo aí de 4 é exatamente a questão do vamos arrumar nossa cama, né? De como a gente inclui isso na nossa vida todos os dias, que é através de um treinamento que a gente se auto-impõe. Porque as coisas, em geral, elas não vêm na nossa mão assim, sem a gente fazer esforço algum. A gente tem que buscar, se preparar e agir na hora certa, né? Então, isso depende muito mais da gente, né? As oportunidades em geral dependem muito mais da gente do que do externo, do que do meio em que nós estamos inseridos. Claro que existe um fato, né, que também a gente está inserido num meio que vai propiciar, né, as oportunidades virem. Não adianta você querer ser uma dançarina e você está sempre no meio de um campo de futebol. São coisas que não estão muito alinhadas, né? Então, você tem que entender que se você é um arquiteto, um designer de interiores e um engenheiro, e você quer atuar na sua área de formação, você tem que procurar estar envolvido, procurar ir visitar os lugares, né, que estão de acordo com a sua profissão. Então, você pode visitar feiras, você pode visitar eventos, você pode ir a exposições. Nossa, tem tanta coisa que você pode fazer
para estar envolvido num meio que vai te favorecer, né? Que é uma infinidade aí de opções. Então, o treino é uma coisa que realmente você vai se colocar a fazer, porém, o mais importante de tudo, sem parar. Quando você se coloca para treinar para alguma coisa, você vê um campeão parado? Ou você vê um campeão sempre treinando? Então, gente, é isso para todos nós. Se você quer ser bom em alguma coisa, se você quer se lapidar em alguma coisa, treine incansavelmente. Então, olha só, a gente falou do mindset, a gente falou de atitudes positivas fortalecedoras, a gente falou do treino, né? Então, qual será que é o nosso quarto item aqui? Sabe, quando a gente está entrando no mercado, quando a gente está buscando se colocar profissionalmente, a gente comete muitos erros. E a gente está até arriscado, assim, a fracassar de alguma forma. Mas sabe qual é o grande segredo? É não se deixar abater por isso. E certamente, se você trilhou os 3 primeiros pontos, você não vai desistir. E sabe qual é o quarto ponto que vai te complementar nesse ciclo que vai fazer o diferencial na sua vida? É justamente saber ajustar e fazer de novo. Porque quem faz isso, gente, só melhora. Com o erro, você aprende. E se você encarar o erro, se você encarar o fracasso como um aprendizado, que bom, você está mais perto do sucesso. Os grandes eventos, né, da humanidade, as grandes descobertas da humanidade, vocês nunca ouviram falar quantas vezes, né, se buscou descobrir a luz, né, a funcionamento da lâmpada até poder acertar? Pois é. Então, não é de primeira que o cara chegou lá e pá, conseguiu, nossa, né, um feito histórico para o mundo. Não é assim. Quantas pessoas, né, com histórias lindas, inspiradoras, famosas, pessoas reconhecidas no mundo, que você já não ouviu falar, que a pessoa só conseguiu um sim depois de sei lá quantos nãos. Então, o segredo do quarto ponto é ajustar e seguir em frente. Jamais desistir, jamais parar. Então, se em algum momento você teve receio, você teve um medo secreto ali, escondidinho, só para você, de não conseguir jamais o sucesso na sua profissão, saiba que através das atitudes certas, de saber a direção que você tem que ir, de saber o como você tem que ir, faz toda a diferença. E para isso, eu quero deixar aqui para vocês, quem está acostumado a me ouvir aqui na live sabe, que eu sempre digo, né, que a gente tem que entregar a mais do que esperam, né? Então eu deixo aqui para vocês os meus 20% a mais. É sempre muito importante que tudo que você vai fazer na sua vida, que você encontre, no mínimo, alguém para te inspirar. E, se possível, alguém para te guiar. Isso é uma chave que pode te trazer, assim, um caminhar muito mais rápido, né? Você pode realmente encontrar um verdadeiro atalho, porque se você tiver alguém que já passou pelo que você passou, alguém que já trilhou todo esse caminho, que já errou, que já fracassou, que já bateu cabeça, que já está na estrada faz tempo, e essa pessoa tiver a possibilidade de te dar um atalho, gente, isso é um presente, isso é incrível. Isso é o que eu adoraria ter, se eu pudesse, há muito tempo atrás. Se eu pudesse ouvir tudo isso aqui que eu estou falando hoje para vocês, há muito tempo atrás, nossa, para mim teria sido um imenso atalho, né? E eu acho que realmente vocês têm que procurar ter isso na vida de vocês. E eu gosto de dizer que aqui
né? Esse canal feito para vocês, do Personal Decor Baby, ele tem exatamente esse intuito, de fornecer esse atalho para vocês, de fornecer esse caminho, né? Do tempo todo que eu já trilhei, do que eu puder contribuir com vocês, e eu já vou falar aqui o que eu gosto de falar no final, mas já vou falar já. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, gostaria de ter algum tipo de conteúdo aqui? Escreve para mim. Não hesite, pode vir falar comigo que vai ser um prazer e tudo que eu puder trazer para contribuir com vocês, eu tô aqui para isso, tá? Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. E falando em propósito, eu também quero dizer para vocês que um dos grandiosos motivos do sucesso, né, de um profissional, em geral, se não for 100%, está muito ligado ao seu propósito, né, ao seu porquê. O porquê que essa pessoa faz o que ela faz. Então, é muito importante que vocês reflitam sobre isso na vida de vocês. O porquê vocês querem ser um profissional, se colocar no mercado? Por que vocês querem trabalhar com essa área? Por que vocês foram buscar fazer esse curso? Se empenharam tantos anos? É muito importante ter isso claro para vocês, né? Isso é um diferencial que vai te trazer respostas, vai te trazer clareza do porquê você faz o que você faz. Isso vai te trazer força para no seu dia a dia, quando vierem os desafios, você vai até dar uma desanimadinha, mas você respira e você segue. E você não desiste e você segue em frente, de verdade, com fortaleza interior. E isso ninguém tira de você. A concorrência não tira de você. Porque quando você sabe o seu porquê, você nem liga para a concorrência. Você não está preocupado com a concorrência, você está tão focado no que você está fazendo, você está tão focado nos seus objetivos, nas suas metas, que você verdadeiramente está pensando no seu dia a dia. Sabe aquela história das metas pequenas que você vai realizando? É isso. Você está focado nelas. Você não está focado no resto. E sabe o que acontece com isso? Quando você olha para o seu caminho, a concorrência vai passando. Sabe quando você está numa estrada que os postes vão passando conforme você segue em frente? É mais ou menos isso. Quando você estiver de novo numa estrada, lembra disso. Pensa que aqueles postes são a concorrência vai passando. Se você fica parado, olhando para cada um que é seu concorrente, você não anda. Você estagna e fica parado e fica ultrapassado. Então, gente, olha para frente, olha para sua estrada, olha para o seu caminho, olha para você, olha para o seu diferencial e segue em frente. Só essa dica que eu dei para vocês aqui, ó, dos 4 pilares, do ciclo dos 4 pilares, simplesmente você já vai seguir muito em frente. E olha só, eu quero deixar aqui mais uma super dica para vocês. Ninguém está livre de sofrer críticas, ou até mesmo de alguém vir e falar uma coisa ruim para você. Pode até desestabilizar você assim, dar um baque logo de cara. Mas se você tiver nesse ciclo dos 4 pontos, eu tenho certeza absoluta que você vai encarar isso, primeiro, de uma forma bem profissional e bem neutra. Você não vai tomar isso para você, porque isso não é você. Você sabe quem você é, você sabe qual é o seu porquê. Você vai estar olhando para isso e você vai simplesmente refletir assim. Bom, tenho 2 caminhos. O primeiro, vamos olhar para isso. É uma crítica que tem fundamento? Legal, vamos tirar como um aprendizado? Vamos usar isso para a gente crescer mais ainda? Tá. Agora, se essa crítica não tem fundamento nenhum, se essa pessoa realmente, sei lá de onde que ela tirou isso, que ela veio falar, ou ela não estava num bom dia, veio descarregar, gente, poste. Simplesmente poste, entendeu? Então, segue em frente. Eu tô falando isso porque isso é uma coisa que já mexeu muito comigo, já me baqueou muito.
quando eu recebi uma crítica, quando eu recebi alguma pessoa vindo com bastante agressividade, escrever alguma coisa para mim, ou algum recado, alguma coisa. Ninguém está livre disso. Mas eu garanto para você que se a pessoa estiver melhor do que você, mais alinhada com o seu porquê, com um mindset fortalecido, com atitudes positivas, ajustando o seu negócio, ela jamais vai fazer isso com outra pessoa. Pelo contrário, a atitude dela, se ela verificar alguma coisa, ela vai entrar em contato sim com essa pessoa, mas vai ser para dar um feedback para essa pessoa de alguma opção, de alguma sugestão bacana para essa pessoa. Mas se essa pessoa vier com grosseria, com aspereza, né, vier com raiva falar alguma coisa para você, você pode ter certeza que essa pessoa, ela está bem abaixo de você. Então, não se importem com isso. Sabe por quê? É como eu digo, segue na tua estrada. Poste, são os postes que vão passar a estrada inteira e a vida inteira por você, né? Alguns postes podem até servir de referência para você, podem servir de amizade para você, mas certamente quem estiver andando junto e alinhado com você vai estar junto ali, pilotando na mesma estrada, provavelmente. Eu quero falar mais algumas coisas aqui para vocês, deixa eu ver o tempo aqui para não me perder, né? E para que serve tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês? É para vocês terem consciência, né, de que esse medo de que pode acontecer, acontece para todos, né? No fundo, consciente ou inconscientemente, e eu digo que acho que 99% tem a consciência desse medo, né, de não fazer sucesso na sua profissão, ele acontece mesmo para todos. E a gente tendo consciência de tudo isso, qual que é o lado negativo disso, o que pode acontecer? E o que tem de positivo nisso tudo? E o que a gente pode fazer por nós? Né? Então fica muito mais fácil da gente lidar com tudo isso. Mas eu ainda quero dizer para vocês aqui mais 5 pontos fortalecedores para vocês, que eu considero, assim, de grande importância. Eu acho que são vitais para a nossa vida profissional. E o primeiro deles é o seguinte: quando eu ouvi sobre a questão da história, do relato, né, do militar sobre arrumar a sua cama, que você pode sim mudar o mundo arrumando a sua cama, isso para mim foi até uma quebra de paradigma, porque eu sempre me coloquei metas altas, eu acho que todo mundo é assim. E a partir disso, eu falei assim, nossa, mas se todos os dias eu arrumar minha cama impecavelmente, vai mudar minha vida, será? Eu vou experimentar, vamos ver esse negócio aí. E eu fui. Então, eu tomei uma decisão. É o ponto número 1 que eu falo para vocês. Tomar uma decisão e não olhar para trás. Ir e experimentar sem medo de ser feliz, literalmente. Porque quando a gente se joga para realmente viver uma experiência nova, aprender algo novo na nossa vida, faz toda a diferença. Só que você não pode ficar assim, ai, eu já arrumei a cama, nossa, hoje meu dia vai ser legal. Ai, hoje tá nublado, hoje eu acho que eu não vou arrumar minha cama. Hoje tô atrasada, não vou arrumar minha cama. Gente, não dá. Tem que tomar uma decisão e firme. Eu vou arrumar minha cama, eu vou. Se eu estiver atrasada, se eu estiver feliz, se eu estiver triste, se eu estiver de mal com a vida, não importa. Eu tenho que arrumar minha cama. Isso é um treino. Lembra, treino a gente não para. Então, tem que ser muito firme no ponto 1, que é tomar uma decisão. Agora, o que acontece em seguida que você toma uma decisão? Você não pode deixar os postes ou nada a mais na sua vida te distrair. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui críticos, né? Que acontecem, que as pessoas às vezes conversam comigo e eu vejo que isso realmente, nossa, é terrível. Então, assim, você tem que ter, que é o nosso ponto 2, foco total. Total. Chova ou faça sol. O foco tem que ser absoluto. Então, aconteceu alguma coisa na sua vida que te entristeceu,
Ou até, olha só, gente, que te deixou muito feliz, então aí você relaxou, não vai mais treinar, não vai mais ter a sua decisão firme, não vai mais ter foco, né? Gente, tem que ficar muito alerta para isso, porque em geral nós estamos treinados, né, culturalmente preparados a olhar para o negativo. E a gente esquece que o positivo também tira a gente. Ai, nossa, me apaixonei, tô apaixonada, então agora eu tô tão envolvida nessa paixão. Ah, deixa a profissão um pouquinho de lado, né? Gente, foco é foco, tá? Ai, eu ganhei, nossa, na loteria. Agora nada mais importa, vou curtir, vou viajar pelo mundo. Gente, foco é foco, tá? Eu tô dando exemplos aqui bem assim, né? Gritantes, né? Vai virar para mim e falar, Renata, imagina, se eu vou ganhar um dinheirão aí, eu não quero mais saber de nada. Aí é decisão de cada um, tá bom? Só que depois não reclama dos seus resultados, né? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que ganha dinheiro e perde tudo, né? Porque não sabe conduzir as coisas na vida. E isso aqui que eu tô falando para vocês é para a gente conduzir um início de profissão, sim, mas isso aqui serve para a vida inteira e para qualquer momento, tá? Agora, então, vamos lá. A primeira coisa, decisão. A segunda coisa, foco total. E a terceira coisa, o que que é, gente? Quem aí arrisca a dizer o que que é? Olha só, é a repetição. Lembra que eu falei ajustar e seguir? Ajustar e seguir? Pois é, repetição. Só a repetição te faz ficar bom o suficiente e sempre e cada vez melhor naquilo que você quer fazer na sua vida, na profissão que você vai exercer. No caso, aqui como arquitetos, engenheiros e designers de interiores, né? Você vai ficar cada vez melhor. Você está repetindo tudo aquilo, então você vai ficar cada vez melhor. Agora, tem um ponto, que é o nosso quarto ponto, que é realmente aqui um diferencial, e isso eu coloco para todos, porque a gente tem muito hoje, e cada vez mais, sempre tivemos, na verdade, mas eu acho que a questão da internet, ela potencializou mais ainda isso, que é a questão de cópia, né? Ou até de você deixar de ser você, porque o nosso quarto ponto aqui, eu vou falar sobre autenticidade. Então, muita gente, ela se espelha em alguém, mas ela se espelha tão forte que ela absorve, né, o jeito, as palavras e o formato do jeito daquela pessoa, e ela meio que veste aquilo e perde o mais importante, que é verdadeiramente o diferencial para o negócio dela, que é simplesmente ser autêntico. Eu sou Renata e eu sou assim, desse jeito que eu tô aqui falando para vocês, desse jeito que eu tô aqui colocando para vocês, que eu gosto de dividir também até coisas que eu já passei na minha vida profissional. Eu acho que isso, eu valorizo isso, eu acho que isso, além de ser história, são coisas que eu falo com propriedade, eu sei o que eu tô falando porque eu vivi aquilo tudo, né? Então, assim, é o meu jeito. Agora, imagina se eu chego aqui e começo a querer copiar alguém no trejeito, na forma de falar. Gente, sabe, não é bacana, não é bacana. Então, eu recomendo, assim, fortemente, sejam autênticos. Sempre, sempre, sempre você vai encontrar o seu nicho, as pessoas que te admiram, as pessoas que querem te seguir como inspiração e como guias, verdadeiros guias, né, do que elas podem se potencializar. Mas é como eu digo, então assim, eu também tenho as pessoas que eu me inspiro, com certeza, né? Todos nós precisamos ter, para a gente sempre ir melhorando. Mas quando eu estou captando as minhas inspirações, eu estou olhando aquilo tudo, mas eu estou traduzindo para mim o que vai ser melhor para mim e o que é alinhado com os meus valores, com o meu mindset, com a minha vida, com as minhas experiências. Então, gente, esse quarto ponto
Não esqueça, tá? É a autenticidade. E o nosso quinto ponto, vamos lá. Olha só. Isso aqui, o dia que eu tive a consciência disso, bum, a minha cabeça expandiu, a minha segurança, ela ficou muito mais fortalecida, e é isso que eu quero trazer para vocês. De verdade, eu quero muito ajudar, se é que eu tenho esse poder, né? Colaborar a expandir a cabeça de vocês e a mostrar para vocês como vocês podem se sentir mais seguros, porque todos nós temos algo a contribuir no mundo. Estejam certos disso. E sabe o que foi, gente? Foi entender e aprender que eu não deveria me comparar a ninguém e nem ao resultado de outras pessoas. Pois é. Sabe por quê? Porque se eu tô falando que a gente tem que estar na nossa estrada, se a gente tem que estar na nossa história e a gente tem que trilhar o nosso caminho, você está se autodesenvolvendo aqui. Se você para ficar olhando o resultado e se comparando às outras pessoas, no que você está crescendo? Praticamente em nada. Pelo contrário, você está olhando para você de uma forma negativa. Você está se comparando. E, em geral, a gente só olha o positivo do outro e só olha o negativo da gente. Isso é péssimo. Isso não se deve fazer, tá? Então, esse quinto item é uma chavezinha que quando a gente vira ela, não é que você não pode olhar para o outro, mas não se compare, tá? E isso é uma coisa que a gente faz muitas vezes inconsciente e automaticamente. Eu quero deixar, eu sempre gosto também, quem me acompanha aqui sabe, né, que eu tenho as minhas pérolas, que eu chamo de minhas pérolas, as minhas frases, que eu utilizo elas para me fortalecer também. Eu gosto muito, né, de fazer isso. E eu gostaria de deixar, é um pouquinho mais que uma frase aqui para vocês, mas eu espero que vocês guardem isso. Olha só, gente. Se você se acha pequeno demais, né, para você transformar o mundo, para você contribuir com o mundo, experimenta dormir com um pernilongo dentro do quarto e vê o estrago que faz isso, e vê o barulho que faz isso. Então, é exatamente assim que a gente tem que pensar. Se a gente se acha muito pequeno para fazer alguma coisa, para colaborar com o mundo, faz isso um dia, ou lembra como é que é isso, porque todo mundo já passou por isso um dia, né? Dormir, aquele pernilongo tá ali. Nossa, você tenta pegar aquele pernilongo de qualquer jeito, o bichinho é minúsculo, muitas vezes você nem enxerga ele, e ele tá ali te causando aquela noite de insônia, muitas vezes. Vamos ser os pernilongos no mundo, gente. É isso que eu queria deixar para vocês. Então fica aqui o meu convite para vocês, todos os dias às 17 horas eu tô aqui para nossa live, para o nosso encontro. Eu tô aqui para esclarecer o que vocês quiserem me mandar de dúvidas, de perguntas, pode mandar direct para mim, pode mandar o que for, sugestões são super bem aceitas, tá bom? E se tiver alguma crítica construtiva também, pode mandar, tá bom? É isso aí, gente. A ideia aqui é colaborar com vocês, é a gente sempre crescer. Eu tenho também o canal do YouTube, né? Tenho aqui no Instagram e eu tenho o grupo do Telegram, que eu já falei, vou reforçar aqui, tá? Inclusive, esse relato sobre arrume a sua cama, tá lá. Então, no link do Telegram, que tá na minha bio aí no Instagram, eu tenho lá, coloquei lá para vocês esse relato da história desse militar, né, que é sobre arrumar a sua cama. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo de hoje, eu espero que eu tenha trazido algo para colaborar e somar na vida de vocês, e eu aguardo vocês aqui amanhã, às 17 horas, tá bom? Um grande beijo, não esqueçam de colocar em ação, tá bom? Colocar em ação o que a gente está falando aqui. Um grande beijo para vocês, obrigada por quem esteve aqui, obrigada por quem vai assistir depois. E é isso, um grande prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Tchau, tchau, gente.